pessoal, eu sou a Cris Orzil, professora de português, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dica de português que eu postei no Facebook. Eu vi que muita gente ficou de cabelo em pé, porque eu disse que o verbo reaver não é proveniente do verbo ver. Então, isso significa que dizer eu reavi é uma forma inadequada, que desrespeita a língua portuguesa, pelo menos o padrão culto da língua portuguesa. Então, eu quero explicar para vocês melhor com esse videozinho por que não se deve dizer eu reavi, tá bom? É o seguinte, na língua portuguesa existem alguns verbos que são derivados. Verbos derivados são aqueles provenientes de outros verbos que já existem. Por exemplo, o verbo ver origina o rever, origina o prever. O verbo vir origina o provir, intervir, convir. O verbo ter, deter, reter, conter. E qual que é a regra gramatical? Nós temos que conjugar todos os verbos derivados do mesmo jeito que a gente conjuga os verbos primitivos. Então, eu nunca diria, por exemplo, que o policial deteu o bandido, porque o passado do verbo ter não é teu. O passado do verbo ter é teve. Então, eu teria que dizer que o policial deteve o bandido. Vocês concordam comigo? A mesma coisa com o verbo vir, né? Intervir vem do verbo vir. Então, tem muita gente que fala assim, ele interviu naquela reunião. Tá errado. Eu tenho que dizer que ele interveio. Viu é o passado do verbo ver, mas intervir vem do verbo vir, de ir e vir. Se o passado do verbo vir é a forma veio e intervir vem de vir, então eu tenho que dizer que ele interveio naquela reunião. Entenderam até aqui? Aí o que acontece com o verbo reaver? Além de ele ser um verbo defectivo, mas eu não vou entrar no mérito desse assunto agora, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. O verbo defectivo é aquele que tem falhas na conjugação. Depois eu gravo um outro videozinho para falar sobre isso. Mas o fato é que o verbo reaver, além de ser um verbo defectivo, além de não ter a conjugação completinha, ele é também um verbo derivado. Só que ao contrário do que a maioria das pessoas pensam ou pensa, o verbo reaver não é derivado do verbo ver. Então, se eu disser que eu reavi o dinheiro dos ingressos, é como se eu estivesse usando o verbo ver. Isso não faz o menor sentido. Se o verbo reaver é derivado de haver, só esse Hzinho que some na hora de fazer a formação da palavra, eu tenho que conjugar o verbo reaver do mesmo jeito que eu conjugaria o verbo haver. O passado do verbo haver é aquele houve com H. Então, o passado do verbo reaver vai ser a forma reouve. Então, a forma correta é dizer no passado que eu reouvi o dinheiro dos ingressos, já que eu desisti de ir à festa. Ou então não desiste, né, gente? A festa, vai à festa logo, vai se divertir, vai viver a vida, não é verdade? É isso. Eu só queria esclarecer melhor para vocês por que o certo é dizer reouve e por que reavi é uma forma completamente inadequada, pelo menos em relação à norma culta. Tá certo? Aí depois eu vou postar um exercício para vocês, para que vocês entendam, pelo menos em concurso público, como que isso pode ser cobrado. Beleza? Então é isso, pessoal. Ó, um beijão para vocês, tudo de bom.